Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercado aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado dele, Eduardo Boixá, de longe, ó, mais uma vez, na sua tela infinita, cheia de gráficos ali, cheia de ferramentas. Você usa tudo isso para operar, ô Boixá? É para fingir que a gente está trabalhando aqui, por isso que fica esse monte de tela atrás, assim. Que bom. Olha, hoje a gente tem uma presença, o programa tá muito bom, com certeza. A Paola Mello, que hoje é sócia da GTI, uma gestora, né? GTI, mas ela tem não só foto de gestão, não. A Paola, a gente vai extrair muita coisa bacana dela aqui, porque só nesses 5 minutinhos preparatórios aqui para o programa, a gente já deu para perceber que hoje, Paola, a gente vai falar bastante coisa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Marco. Prazer enorme estar aqui. Vamos conversar bastante. Vamos falar de investimentos. Paula, logo de cara, né? Coincidentemente, os dois aí, tanto você quanto o Eduardo, o Edu, trabalharam em instituições financeiras, né? Então você tem essa veia do institucional também, né? Boixá vive falando lá, na época do pregão, porque quando eu trabalhava na Bolsa, eu recebia a ordem do Boixá. E ele ficava na mesa e eu ficava no floor, né? Então eram dois universos parecidos, mas eram completamente diferentes ao mesmo tempo, né? E hoje, na GTI, né, você à frente da gestora ali, é a mesma cabeça institucional ou não? Muda o foco até para o investidor? Para mim eu troquei de lado, assim como vocês estavam um em cada ponta, hoje eu sou concorrente dos clientes que eu tinha naquela época de bancão. Eu não compete, hein? Cuidado, hein? Então, Eu não compete, hein? olha que eu honrei o meu não compete, eles me pagaram para ficar quase 6 meses em casa. Olha. Mas enfim, essa é outra história, né? Mas é bem legal, eu acho que trabalhar em bancão é uma super escola. Eu brinco assim que a gente aprende método, né, em banco grandes. Tudo que você pergunta se pode fazer, eles falam não para começar, e aí tem uma baita de um processo. E isso aí ensina a gente assim os caminhos certos, né, de fazer as coisas. Hoje, trabalhando numa gestora menor, eu brinco que o dia cresceu, porque a gente não tem que cumprir toda aquela burocracia, né, de advogado, de compliance. A gente se concentra ali no que a gente acredita mais. Então, uma estrutura pequenininha, mas muito ágil, muito eficiente. Mas, enfim, se não fosse esse histórico, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, eu sou muito, muito grata por essa E fase. trabalha mais, na verdade, né? Trabalha mais, porque desde a hora que a gente acorda, começa já ali a acompanhar a notícia, ver se alguma coisa influenciou no preço das ações que a gente tem em carteira, se apareceu alguma oportunidade. Até a hora de dormir, né? Notícia nunca para no mundo inteiro. Então tá sempre trabalhando, mas para quem gosta do que faz, é normal, né? Tamo bem. Edu, compartilha para Paula aqui com a gente também, porque o Edu, ele antigamente recebia a ordem, hoje ele é gestor, né? Ele tá com gestão. Muda muita coisa, Edu? É difícil, não é? Segurar o BO. Não, acho que a Paula falou, tem toda a razão. Eu trabalhei quando eu comecei na tesouraria do HSBC, né? Fui trainee do banco, enfim, trabalhei no HSBC quase 6, 7 anos. A dinâmica é muito, é isso que ela falou, tem uma burocracia muito grande, né? Tem muitas áreas envolvidas, os bancos também têm muitos procedimentos, muitos processos, o que é bom por um lado, né? Porque você também, como você depende de muitas outras pessoas, você tem uma regra interna, mas também é ruim porque muitas coisas que você gostaria de fazer, você não consegue fazer porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Mas isso que a Paula falou é verdade, no HSBC eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Eu chegava no banco 7 horas da manhã e ia embora todo dia 8 horas, 9 horas da noite, né? Principalmente os meus primeiros 3 anos de banco eu não saía nem para almoçar, era uma pauleira o dia inteiro, só em casa dormindo, no dia seguinte começava tudo de novo. Aí depois, óbvio, vai melhorando um pouco, mas também não é essa folga toda. Aí quando a gente vai para a Asset, né, que foi o movimento que a Paula fez também, aí diminui muito, que na gestora, na verdade, você não tem, quando você é o gestor da carteira, você não tem mais tanta interação com o cliente, né? No banco a gente tinha muito, na tesouraria do banco a gente tinha muita entrada de cliente o tempo inteiro, muito fluxo e cliente cotando coisa e posição e vamos e produto novo e cliente querendo cotar alguma operação diferente, né? Um fluxo diferente. Na gestora não, na gestora eu tinha tanto tempo, eu lembro quando eu fui trabalhar no Boston, eu achava até que eu era ocioso, eu ficava meio com, sabe, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque, putz, sobrava muito tempo do meu dia, sobrava muito tempo, eu conseguia ler durante o dia, imagina, impensável, né? Eu conseguia ler,
report, coisa que eu só fazia à noite depois que o mercado passava, no Boston dava tempo, porque tinha tempo, né? É outra dinâmica dentro das gestoras. Viu? Hoje ele dorme. Hoje ele não levei, tem um sofazinho que ele dorme. Tá rico, então. Inclusive, Paula, dá uma olhada como esse cara é sacana. Ele coloca aquele fundo lá, não é aquilo, é um mar aquilo lá, é isso, Boixá? Não dá para ver. O mar tá ali, tá? Mas quem não que dá tá no para ver fundo o ali? Não mar ali parece que é o por mar? causa do ângulo, por causa do ângulo. Não, aquilo lá é só a cortina, Ah, só é a duplamente persiana. mata à vontade, entendi. Perfeito, perfeito. Sinais de Pelo riqueza. ângulo, a gente tá alto aqui, não dá para ver. Chique no último. Olha, Me você... segue no Instagram que eu faço uns videozinhos aqui do escritório de vez em quando mostrando o mar. Qual que é? Pode falar, já falou? Eduardo.boixá. Segue lá que de vez em quando eu faço um vídeo para deixar a turma com raiva. São Paulo aqui, o escritório que eu tenho lá, você vê o Rio Tietê, viu? O máximo que você vê, o mais bonito são o melhorzinho são as capivaras lá, meu. Ai. Mas segue o barco. Ó, fica com a gente aqui conectado assistindo o programa, porque além de a Paola também compartilhar essa parte de mercado financeiro também, ela é empreendedora. Então hoje o programa está recheado de dinâmicas de investimento ao mesmo tempo, né? Skin the game, né, o Paola? Totalmente. Hoje no GTI lá, qual que é a área que você está trabalhando? Hoje eu faço análise na parte de varejo, saúde e educação. Nosso fundo é um buy and hold, né? Aqueles fundos de longuíssimo prazo, né? Eu já trabalhei esse tempo no Citi atendendo meus concorrentes. Muita gente diz que é longo prazo no Brasil. Saiu um resultado ruim, a empresa já vende todas as ações e cai fora. Não é o nosso estilo. A gente compra ali ações e fica com elas ali 3, 4. Tem ações que estão no portfólio há 10 anos. Então, realmente é bem longevo. É um fundo que está com 16 anos de história. Então, um track record bem relevante para o mercado brasileiro, né? Muita coisa que começou ali nos juros de 2%, não tem 5 anos de vida para contar a história. Então, uma casa que tem um histórico muito legal. Eu cubro esses 4 setores, nós somos em 4 principais sócios, somos um time de 10 pessoas, das quais 7 estão dedicadas à análise. Então, é uma análise fundamentalista bastante profunda, a gente pega ali cases, estuda durante meses, né? Vê detalhes ali desde a operação, como que a empresa ganha dinheiro, fala com o cliente, fala com o fornecedor, né? Fala com os concorrentes, acompanha os ciclos de mercado, né? Fala muito com o CEO de empresa, né? Muito, com muitos executivos, todos, esse é o nosso dia a dia, né? Gasta muita sola de sapato, vai visitar a loja, vai visitar a planta de empresa. Então, almoço que é magrinha, que deve almoçar, 5 almoços por dia. Né? Então essa parte mata os treinos, né? Eu fico até triste quando alguém me convida para almoçar. Eu gosto de comer, mas falo, deixa eu ir na minha academia. Deixa eu ir na minha academia que eu fico boazinha depois que eu volto da corrida. Senão ninguém me atura, né? Mas é um dia a dia de muito estudo. Eu faço pesquisa na parte de varejo, saúde, imobiliário, educação. Então, são todos setores muito ligados ao consumo doméstico. E aí as outras áreas são cobertas pelos meus colegas na gestora. Então, é mais ou menos esse, um dia a dia de muita pesquisa. Você já vai falar para a gente daqui a pouco todos os setores no detalhezinho aqui, vamos pincelar. Você falou do Citi, Edu, eu li uma vez uma matéria, há um tempo atrás, que é o microfone aqui, mas não precisa nem editar, aqui, segue o barco. Do Citi, que o Citi meio que encerrou a Operação Brasil na época, e o motivo tinha sido porque, dentro de todas acho que o Citi tinha 10% de ação trabalhista no mundo inteiro, 5% era no Brasil. E aí, isso completamente desestimulou o conceito do banco americano, que pulou fora, e eu não sabia, para mim teria suspendeu tudo, e você posicionou para nós que tem uma coisa muito pequenininha ainda aqui, né? Sim. Isso é verdade, em primeiro lugar? É verdade. Isso também não é mérito só do Citi, é um mérito das empresas brasileiras, né? Aqui, assim, esse é o tal do custo Brasil na vida real, né? Quando perguntam, mas o que é esse tal do custo Brasil? É isso. Você vai lá, demite um funcionário, não interessa se tem alguma coisa errada ou não. Ele fatalmente, assim, a gente teve um caso agora do Grupo Pão de Açúcar, que a gente investe, por exemplo. A empresa vem demitir uma série de funcionários para entregar algumas lojas de hipermercados para uma outra empresa. 70% dos funcionários demitidos entraram com uma ação contra a companhia. Então, assim, aí tem que fazer um acordo, são milhões e milhões, lá no caso são 800 milhões de processos trabalhistas, e em bancos é a mesma coisa, você chega lá para trabalhar,
já tem uma pessoa do sindicato na porta do banco. E eles já te entregam uma folhinha lá, ó, esse aqui é meu telefone, se você achar que tem alguma coisa errada, me procura, vamos pro pau. E aí, assim, às vezes a pessoa faz um cálculo, né? Ah, quantos anos eu ia levar para trabalhar ganhando isso? O brasileiro, às vezes, tem uma ética ali que está na zona cinzenta, né? Não precisa ter tido algo errado. Se ele achar que tem uma oportunidade, ele vai para cima. Então, isso de fato acontece na prática. E essa notícia do Pão de Açúcar, eu vou deixar o espaço para você perguntar também, e a pergunta vai para você, você já emenda, Edu, você investiria numa empresa que está com 800 milhões de trabalhistas, mais ou menos ali, para pagar? Então, é difícil, mas essa é uma situação muito recorrente, né? Melhorou muito depois da reforma trabalhista, né? Que agora o governo está tentando minar alguns pontos aí, mas melhorou muito, porque quem conhece, quem conversa com o empresário faz de tudo para pagar. A maioria dos empresários, é óbvio que temos exceções, é óbvio que tem alguns que estão fora, né, que não cumprem, até porque também muitas vezes os caras não têm dinheiro para cumprir todas as obrigações. Empresas, principalmente mais recentes, os caras, né, o empresário está vendendo o almoço para comprar o jantar, o cara não consegue fazer. Mas, no geral, o que acontece muito é isso que a Paola falou. Você tem muitos casos na justiça que foram simplesmente porque o cara ia ganhar alguma coisa a mais, né? Eu peguei um Uber uma vez, alguns anos atrás, e fui conversando com o motorista do Uber, ele, pô, eu sou ex-funcionário do Santander. Falei, que legal, pô, também trabalhei em banco, mas você saiu? Agora, pois é, fui demitido, mas aquele negócio, né? O cara foi demitido porque fechou a agência, aconteceu alguma coisa lá, ele foi demitido, mas aí entrei na justiça, como é que é, né? Aquela açãozinha básica. É isso, entendeu? O banco pagou tudo que tinha que pagar, a rescisão, e que não é pouca coisa, né? Tem multa de FGTS, rescisão, você demitir um cara, é caro você demitir um funcionário, e depois disso o cara ainda vê uma janelazinha de oportunidade ali, porque está todo mundo entrando na justiça, e entra também. Enfim, é aquele negócio da zona cinzenta aí que a Paola falou, né, que às vezes eu já escutei muito discurso, porque o empresário está ganhando muito dinheiro, ele tem que pagar mesmo. Eu já escutei isso também. Tem de tudo. Né? Mas eu acho que tinha melhorado muito, acho que melhorou muito pós-reforma trabalhista, acho que diminuiu muito o contencioso, né? Você mencionou o CIT tinha 95% das causas trabalhistas do CIT no mundo eram no Brasil. Será que o CIT faz tanta coisa errada assim? Só no Brasil? No mundo inteiro ninguém não faz nada errado. Escolheu a gente para fazer coisas erradas, né? Acho que não, provavelmente, né? Mas é porque a legislação muitas vezes era mais pró-trabalhador, né? Não era a justiça do trabalho, a justiça do trabalhador, os empresários brincam entre eles, né? Com essa situação, que não é a justiça do trabalho, a justiça do trabalhador, era só entrar na justiça que todo mundo ganhava, e isso diminuiu bastante, e acho que melhorou o ambiente de negócio, né? Isso ajuda, você como empresário, você não tem mais preocupação tanto se você vai contratar alguém ou não, porque, né, hoje em dia, antes da lei da reforma trabalhista, se eu vou contratar, se der errado eu vou ter que mandar embora, e esse cara pode me causar algum problema, então eu prefiro não contratar por enquanto, né? Porque é uma coisa óbvia, né? Ação e reação. A ação é vamos liberar tudo para os trabalhadores. A reação é os empresários não contratam ninguém, né? Ou contratam o mínimo possível, né? Acho que isso tinha mudado, vamos ver se a gente consegue manter um pouco disso ao longo dos próximos anos aí. Mas deixar bem claro que existem casos e casos, né? A gente não está generalizando, Claro. dizer que todo mundo que trabalha ali entrou irregularmente, como às vezes o cara também se dedicou e o banco não paga, a empresa não paga. Casos e casos, né? Não Sem vamos dúvida. encher agora aqui. Não, foi o que eu mencionei, Sim. foi o que eu mencionei. Existem casos, óbvio que tem maus empregadores, tem erro, a legislação é muito ampla, né? Tem muita coisa dentro da legislação, são muitas coisas, alguma empresa pode falhar em algum ponto, mesmo que sem saber, né? E aí depois ela vai pagar por isso. Enfim, tem muita coisa envolvida, mas existem muitos casos de pessoas que aproveitam do sistema, não tem a menor dúvida. Porque, infelizmente, a última vez que eu tive uma carteira assinada na minha vida foi em outubro de 99. Infelizmente. Porque é gostoso ter uma carteira assinada. É uma segurança em tanto. Eu falo isso porque às vezes, se você para pensar, uma pessoa que se dedica 12 horas, 13 horas de carga horária no trabalho, em algum momento, quando ela sai, quando ela é desligada, ela se sente usurpada de algum momento, porque, pô, eu me dediquei tanto a minha vida a esse trabalho,
Os caras me descartaram assim, então também tem uma questão, né, moral, tem aquela questão toda de... Acredito que seja isso Sem também. dúvida, sem dúvida. Mas o cara pode ser a hora que ele quiser. Essa é uma discussão longa. Eu até pode fazer um programa só sobre isso. Não Aí eu, dá por pra exemplo, eu gente trabalhei entrar. 12, 13 horas, mas eu ganhava, eu era pago para fazer aquilo, eu não podia reclamar. O meu trabalho era aquele. Se eu não quiser sair, é só pedir demissão e procurar outra coisa para fazer, né? Eu acho que tem muito disso, tá muito disso também. As pessoas com a bola rolando, a regra é outra. Calma, peraí, mas você entrou, você sabia que ia ser assim. Inclusive, nós pagamos a mais por causa disso, né? Seu salário é maior por causa disso, é cargo de confiança e tal. E aí? Enfim, tem situações, nem Certo, todo mundo consegue verdade. se recolocar também, enfim, e assim vamos. Mas vamos lá, senão esse assunto aqui a gente vai ficar estendendo, porque é muito delicado, não, Vai. é complexo. Mas enfim, Complexo. Paola, o seguinte, hoje na GTI, você falou que você avalia, né, as empresas. Primeiro ponto de avaliação de uma empresa é o quanto que ela tem de passivo, qual que é o ativo, qual que é o critério que você particularmente usa? A gente segue uma filosofia de investimentos de valor. Então, para nós, o preço de entrada é uma das variáveis mais importantes. Provavelmente tem empresas que a gente acha excelentes do ponto de vista de negócio e que a gente nunca vai investir, simplesmente porque elas são muito caras. Então, para dar um exemplo, é a WEG, a Raia Drogasil, são aquelas empresas, Mercado Livre, que são as queridinhas, que são muito boas no que fazem, só que tem um preço de entrada caro. Essas já estão fora Uma do Apple nosso... da vida lá fora? Exatamente. Isso já está fora do nosso radar. Adoraria que elas caíssem para a gente poder comprar, mas dificilmente essas empresas dão uma decepcionada Blue chips muito não grande. são- Pode ser uma blue chip, desde que ela esteja descontada. Então, a gente faz um primeiro filtro, a gente pega ali os múltiplos para fazer um primeiro screening das empresas. Então, múltiplos simples, como divide o preço, o valor de mercado da empresa pelo lucro, né? O valor da empresa pelo EBITDA, o valor da empresa pelo volume de faturamento. E aí a gente já consegue comparar, assim, banana com banana. A gente vê as empresas que estão mais descontadas ali e fala, poxa, desse grupo de empresas aqui, as que estão mais descontadas, por que que elas estão baratas, né? Eu brinco, eu falo assim, a gente tem uma profissão assim que é quase um mineradora, né? Um explorador. Nenhuma coisa assim que tá barata, ela tá limpinha, cheirosa, né? Você tem que meio que chacoalhar a poeira ali, falar, pô, você deu uma lustrada, deu uma polida, será que isso aqui vai dar bom? E aí a gente começa a investigar cada uma das empresas. Aí a gente já passa, fala, poxa, tem uma empresa aqui que está descontada, que eu acho que pode ser uma boa tese. Aí eu vou fazer toda uma modelagem financeira ali. Primeiro lugar, entender como que essa empresa ganha dinheiro. Porque tem alguns negócios que parecem óbvios, mas eles são tudo menos óbvios, né? Então, você pega, por exemplo, uma Casas Bahia. Ela ganha dinheiro vendendo eletrônicos. Mentira. Ela ganhou dinheiro a vida inteira financiando o cliente. O eletrônico dá margem perto de zero, às vezes dá negativa. Então, pega uma Localiza. Crédito. Ela não ganha dinheiro alugando veículo, ela ganha dinheiro comprando e vendendo veículo. E é essa depreciação que ela opera. Então, primeira coisa é entender o modelo de negócio. Aí, entendi o modelo de negócio. Quanto que essa empresa vai gerar de resultado para mim, que sou acionista, né? Porque quando você vai avaliar a empresa, pensa lá no DRE, lá na aula de contabilidade, né? A empresa fez uma venda, pagou impostos sobre a venda, né? Que no Brasil não são poucos, né? Sobre uma receita líquida. Aí você pagou seus fornecedores ali no custo da mercadoria, aí você pagou funcionário, pagou o processo trabalhista, né? Pagou estrutura de capital. Pô, eu levantei dívida para montar esse negócio, então paguei os juros para o banco. O que sobrou lá na última linha? Caixa mesmo, porque a gente só vai receber enquanto acionista se todo mundo na cadeia for pago. Se a empresa vai gerar caixa? Vai, legal, já gostei. Aí, segunda coisa, existem opcionalidades nessa tese. Então, por exemplo, eu estou investindo num varejista. Corajosa, hein? Ele é dono das lojas. Poxa, num cenário ruim, se der tudo errado, falar, fecha essas lojas, vamos vender todos esses terrenos. Eu ganho dinheiro? Tem alguma planta que essa empresa tem em algum lugar? Aí a gente vai olhar ali o balanço na parte do ativo. E aí eu vejo coisas que me deixam ou mais segura ou mais preocupada. Por exemplo, contingências. A gente falou das trabalhistas, mas tem... As trabalhistas nem são as piores. As tributárias no Brasil, assim, é de deixar qualquer analista de cabelo em pé. Aí a gente faz ali uma avaliação, fala, poxa, tem uma margem de segurança boa para eu entrar nesse investimento? E por que margem de segurança, né? Porque
falo, o Brasil não é um país desenvolvido, né? Porque o país desenvolvido sempre tem aquele tal do prêmio pelo risco, né? Que é o prêmio para você tomar risco investindo em ações ou na economia real em relação à renda fixa. Aqui, em mercados emergentes, às vezes a renda fixa ela paga mais do que tomar o risco ao longo de muitos anos, né? Se olhar, por exemplo, a bolsa lá em dólar, é uma ladeira, assim, né? Aí você fala, puxa, por que eu vou fazer isso? Então, a margem de segurança é o que vai permitir a gente atravessar períodos ruins como agora. E aí fala, tem margem de segurança? Tem. Aí a gente começa a monitorar e aí vai entrar lá num tempero ali do portfólio, que o Edu deve fazer ali também, que ele é gestor, né? Então, quais ativos eu quero combinar, né? Dentro desse pool de dinheiro que eu estou gerindo. Então, mais ou menos assim que funciona lá. Vocês fazem long short também? Não. Fazemos. O que é long short? O pessoal que está escutando aí que não tem, talvez, familiaridade. O long é o comprar e o short é o vender. Então, você compra um ativo e vende outro. Você faz um diferencial. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui agora. Por exemplo, CSN e Usiminas são duas empresas do setor de mineração, né? de siderurgia, desculpa. São duas siderúrgicas. Mas uma pode estar barata, a outra pode estar cara, por qualquer situação. E na comparação entre elas, você compra uma e vende a outra, né? E você fica com diferencial, ou seja, também tem muitos fundos dedicados a fazer isso, né, Paula? Sim, sim. O nosso fundo é um fundo long only, então o nosso foco é em ganhar dinheiro comprando e segurando essas empresas. Mas a gente faz short, em geral a gente faz shorts pequenos, não são shorts nos quais a gente está apostando que a empresa vai quebrar, por exemplo, que é a próxima Americanas. Em geral, os shorts que a gente faz são feitos em empresas boas, que tem uma taxa de aluguel barata e, em geral, ele serve para financiar alguma posição que a gente quer comprar e que a gente não tem caixa suficiente naquele momento. Então, assim, é uma alavancagem pequena no fundo, a gente não usa derivativos, é uma estratégia, assim, bem tranquilinha, assim, mas temos alguns shorts. E se der para fazer dentro do mesmo setor, aliás, se der para fazer dentro da mesma empresa, uma ON contra PN, ótimo, porque aí a arbitragem tem um risco bem baixinho. Se não der, a gente tenta fazer dentro do mesmo setor. Então, por exemplo, a gente tem um short na Raia Drogasil, que eu acho uma empresa excelente, mas ela é muito cara. E a gente tem um long na Drogaria Pague Menos, que é uma empresa que está muito descontada ali. Está se reestruturando. Exatamente, fez crescendo. uma aquisição da Extra Farma, então está no momento um pouco mais alavancado, o mercado bateu muito na ação. Eu acredito na Pague Menos por longo prazo, mas para conseguir carregar uma posição um pouco maior nela, aí a gente vende as ações da Raia Drogasil e financia esse carrego. Então a gente aposta nesse diferencial de valor. O pessoal também está acompanhando aí também, como é que a gente faz isso, né? Tem como você pode alugar uma ação, paga um aluguel, aí você tem uma ação. Aí você vai e vende a ação. Ou seja, você paga o aluguel e para você poder ter a ação para poder vender, né? O pessoal, muitas vezes o pessoal que começa a ter muito pouco tempo no mercado, a Paula também deve estar familiarizada com isso, tem muita dificuldade de entender como é que você vende uma coisa que você não tem. Sim, é esquisito, Mesma né? É verdade, né? Apartamento. Para morar no apartamento tem que alugar. É esquisito. Então você aluga uma ação, vende a ação, aí no final depois você compra a ação e devolve a ação para quem você estava pagando aluguel. Teve um grande... Chama BTC. Exatamente. Chama BTC no Brasil. Qual foi a tese, né, ou a empresa que você, dentro dos seus conceitos, a sua avaliação, foi como está até brincando, um golaço, né? Na GTI, que GTI era um gol, ele fez um trocadilho aí, cheio de graça, mas qual foi uma tacada boa lá da GTI? Olha, uma das grandes acertadas da GTI foi a Louca América. Não foi uma ação minha, mas foi uma ação assim que mudou de patamar. Agora eu não me lembro os números de cabeça, mas é coisa assim, uma ação que multiplicou por 15, 16 vezes. Foi um negócio assim sem precedentes. Era uma empresa que é o cenário ideal, né? Você compra ali a small cap e sai large cap. Então essa foi uma que realmente foi Mas o que você lembra do que fizeram? Vocês compraram na época? Na época, acho que isso aí foi lá para a época do impeachment da Dilma, acho que se eu não me engano, ali 2015. E aí naquela correção, né, aquela morte lenta que o Brasil estava ali, e aí a hora que de fato precificou-se o cenário do impeachment, algumas ações assim dispararam, teve naquele mês ações que subiram 50%, e essa foi uma que ainda seguiu compondo retornos ali
muito tempo depois. Então, Uma, essa uma empresa que esse ano deu um salto e ninguém esperava, e o Boixá não gosta dele, é a Petro, né? A Petro esse sim, ano. sim. A Petro foi um grande contribuidor para os nossos fundos de Boixá não performance. gosta dela. Não, você não gosta dela. Boixá não Você me falou, gosta eu dela. não compro estatal, não compro estatal. Meu irmão, tem que comprar, não tem que ser agora. Você não tem que ficar com a bandeirinha. Tem que comprar e ponto, amigão. Essa aí, esse é até um Boixá nome não gosta legal. dela. Esse é até um nome legal, porque assim, a GTI tem meio uma pecha de ser Mas pergunta se ele compra depois. contrarian. Ele vai me Pergunta contar, pra ele ele, vai me pergunta se ele contar. compra. E quando tinha toda aquela gritaria ali no governo Bolsonaro, né? Vai interferir na política de preço, não vai e tal. E era uma ação que todos os dias ela estava ali no noticiário. A gente até tem um call. Só pancada. Só pancada, só pancada. E aí a gente até tem um call lá na GTI mensal, que a gente faz a carta e faz uma live para os nossos cotistas. Essa era a ação, assim, mais perguntada. E eu conduzo o call com o gestor, né? Assim, o pessoal batia porque era a maior posição do fundo. Ninguém queria, assim, não dá para investir em estatal, tem que ficar fora. E aí, quando foi a saída do Pedro Parente, teve um dia, a ação acho que é uns 10% no dia, nesse dia a gente montou uma posição grande. E Ela aí, bateu 20 reais, se eu não me engano, abaixo de 20. eu não me lembro o valor, assim, 20, mas 20 e ela, poucos, ela subiu, foi o maior contribuidor de performance e em dividendos, ao longo desse período que a gente carregou, ela pagou mais do que 100%. Então, foi um negócio que foi sensacional. E aí, agora, que na época, assim, era muito barata, era uma ação que negociava 3 vezes o lucro, né? Para quem não tem ideia, assim, a Bolsa Brasileira negocia, em média, 10 vezes o lucro, né, ao longo dos anos. Então, assim, não é descontada, é muito descontada. E aí, o barato continua barato, né? Mas agora é um barato de 6 vezes lucro. E aí, a gente saiu. E agora tem muito analista no mercado dando upgrade na ação, né? Começando a recomendar a compra. Então, em geral, a gente sempre está na ponta contrária, né? Aquela coisa que todo mundo gosta, em geral, a gente não gosta, tá fora ou tá vendendo. E aquilo que ninguém quer olhar, em geral, é a parte lá que a gente está chacoalhando a poeira, que eu falei. Então, essa foi uma ótima tese. Eu acho que talvez nos últimos 12 ou 24 meses foi, sem dúvida, a ação que mais contribuiu para o retorno do nosso portfólio. Para quem acompanha o pré-market, programa que eu faço todo dia aqui na BMC, testemunha. Eu achava que esse papel batia R$ 38. Ele tava ali, era o máximo. Agora eu não consigo ver uma visão. Boixá, agora explica agora eu quero ver se você fala para a Paola aí. Quero ver. Bom, primeira coisa que eu adoro o trade do contrarian que ela falou aí, né? O cara que é o contrário. Normalmente, quando todo mundo quer alguma coisa, eu não quero, e se ninguém quer, eu passo a querer na mesma hora. Né? No mercado o mercado funciona muito desse jeito. Tem as ondas, né? Tem o papel que vira modinha, sabe? Aí tem o papel que ninguém quer, aquela operação que ninguém mais quer porque é muito ruim, porque vai dar errado, sabe? E o mercado precifica mal isso. Então, eu acho que tem muito dinheiro para ganhar nessas operações. Com relação a Petrobras e Banco do Brasil, eu não olho, tipo assim, estatal não é comigo, não é um problema desse governo, do último governo, é de qualquer governo, né? A estatal ela tem um erro de definição para mim ali, porque ela está no mercado aberto, teoricamente ela tem que gerar lucro e dar dinheiro para os acionistas, mas ao mesmo tempo ela tem que atender não só o social, porque para mim o lucro é a maior responsabilidade social que uma empresa pode ter, é com o próprio lucro. Se ela tiver dinheiro, ela consegue investir, ela consegue contratar mais gente, ela consegue se perpetuar. E se a empresa é tratada de uma maneira que ela não precisa ter lucro, em algum momento ela vai quebrar, ou ela vai ter falta de caixa, ela vai precisar de algum socorro, que já aconteceu com os bancos, já aconteceu com o Petrobras, e vai recorrente, vai acontecer novamente, enquanto elas forem usadas politicamente. Então eu prefiro não operar, né? Como a gente não tem controle sobre o que acontece nas empresas estatais, a gente não tem controle quando acontece em nenhuma empresa, né? Mas as estatais menos ainda, porque elas não seguem uma lógica de investimentos, né? Elas não têm uma lógica clara. Então eu prefiro não participar. Não é que eu não gosto da empresa, né? A empresa é gigante. Como é que eu não vou falar que não é uma empresa, pô, top de líder de tecnologia, enfim, a empresa, a Petrobras no caso que nós estamos falando, né? Como é que não vai gostar? A empresa é top, mas eu prefiro não participar por desconhecer a linha de raciocínio da empresa. É isso. Assim como também prefiro não participar de outros setores, né? Como, por exemplo, aviação, consumo, você falou aí de
né? Varejo, poxa, varejo é bom, eu gosto de ficar só olhando para ver as pancadas, porque sobe 10, cai 15, né? Os movimentos são muito fortes, violentos, né? E normalmente muita gente perde dinheiro nisso, mas tem um ou outro que ganha, e aí esse um ou outro que ganha faz muito barulho. Ah, ganhei, não sei o quê, parará, vai pro Twitter e tal. Mas a grande maioria das pessoas está perdendo dinheiro nesses setores. Ô, Paula, aproveitando que você também já tenha, né, toda essa bagagem, o setor imobiliário aqui no Brasil, necessariamente ele fica atrativo, uma empresa, uma construtora, ela passa a ser atrativa a partir do momento em que ela tem no seu portfólio lançamentos para as vendas, ou necessariamente não? Uma empresa sólida, porque a maioria dos recebíveis de uma empresa, de uma construtora, é de quanto lançamento ela faz Sim. imobiliário. Como você avalia esse setor? Esse é um setor, assim, dos mais intrigantes que existe na Bolsa. Que você gosta, né? Eu adoro esse setor porque eu comecei trabalhando no mercado em uma incorporadora, na Gafisa. Eu trabalhei lá no IPO da empresa em 2006, trabalhei lá 2006, 7, 8. Então, esse é um setor que eu falo, eu conheço ele a fundo, assim, por trás das planilhas mesmo, já amassei muito barro visitando obra. Então hoje eu vou tirar uma dúvida então, Paula, porque eu tenho uma tese de que o mercado, que as consultoras emburacaram aí, porque elas pegaram muito caixa nos IPOs e não souberam lidar com isso. Compraram terreno a qualquer preço, desenvolveram vários projetos que talvez a taxa interna de retorno não fosse tão boa. Essa é a minha visão de fora. Nós tivemos várias empresas que quebraram, foram muito mal, PDG, né? A própria Gafisa também teve seu momento ruim ali também. Eu queria saber de você se a minha linha de raciocínio é razoável ou tem mais alguma coisa, teve mais outros fatores. Não, a sua linha é super razoável. E esse é um setor que acreditou-se que a falta de capital era o entrave para o crescimento. Só que esse é um setor que não tem economias de escala. Aliás, pelo contrário, ele tem deseconomias de escala. Porque o projeto imobiliário, a incorporação imobiliária, ela é única. Não é porque a empresa fez 10 projetos de sucesso no passado que os próximos 10 vão ter sucesso. Porque é outra localização, é outro perfil de família. Às vezes o engenheiro pegou um determinado terreno ali e foi ótimo. Mesmo engenheiro, cabelo branco, experiência, currículo bom, vai pegar um outro projeto que vai ter uma rocha ali, que a fundação vai custar 3 vezes o que foi orçado. Então, é um setor assim que ele tem muitos vícios ocultos ali da obra, muitos passivos que você não sabe de antemão. Interessante isso. Então, eu digo assim, para você investir numa consultora, eu já fujo daquelas que tiveram passado de empresa muito grande. Então, você falou da PDG, por exemplo. A PDG foi uma empresa que, a certa altura, ela chegou a lançar 10 bi de reais por ano. Então, se a gente ainda inflacionar esse número, eu nem sei que número seria isso hoje, 15, 20 bi, né? Porque estamos falando de coisa de mais de 10 anos atrás. Então, é uma loucura. Não tem como ser grande. E aí, lá atrás, o primeiro boom dos IPOs, o mercado começou a pagar muito por VGV, né, que é o valor geral de venda. É o valor estimado que aquela empresa consegue ter se ela lançar todos os terrenos que ela tem ali no seu banco. E isso, inclusive, só me confirma se eu estiver errado, eu não sei. Isso é um ponto, esse VGV, que as corretoras usam como uma base para empréstimo. Ou não é isso? Eles usam para avaliar o valor da empresa e Sim. pode dar empréstimos também, usam como uma proxy. E esse é um valor perigoso, porque eu brinco assim, falo, aqui no Brasil a gente constrói, na maior parte dos casos, prédios. Então, assim, se você vendeu o primeiro andar e vendeu o 11º, você vai construir todos que estão no meio do caminho. O custo, você vai incorrer no custo total. A venda, só Deus sabe. O cliente comprou na largada. Eu nem sei se ele vai conseguir um financiamento bancário no final da obra, né? Porque tipicamente o cliente compra, ele vai pagar 20%, 30% no período de obra. No final, quando o prédio estiver pronto, o banco, com o imóvel em garantia, aceita financiar os outros 70%, 80% do cliente. Então, sem garantia, não existe financiamento. E aí, legal, pode ser que a situação financeira deste cliente tenha mudado nesse período de obra e ele achava que ia conseguir o financiamento e não consegue. Se ele não conseguir, isso vai virar um distrato. Aí, ou seja, a construtora gastou todo o custo para construir aquele prédio, não vai receber aquele caixa. Aí o imóvel volta para o estoque, dá baixa no contas a receber. Então, assim, é um capital de giro muito intenso.
existem sim incorporadoras boas, talentosas, em geral são aquelas especializadas em cidades específicas, às vezes elas são especializadas em bairros. E aí isso Sim, faz diferença. sim. Quando você entra num mercado novo, né? Você fala, Marco, vai lá para mim A em... gente vê Eu muito tô isso em São perdendo Paulo, meu né? microfone aqui. Não fica Você tranquilo. fala, A gente vê vai muito lá isso em São em... Paulo, né? Exatamente. Você fala, vai em Salvador, Marco, compra um terreno para mim. Você fala, puxa, Paula, eu não sou de Salvador. O que você vai fazer? Vai pegar os corretores imobiliários da região e falar, eu quero os terrenos. Pô, o corretor imobiliário é o cara mais desalinhado para te dizer qual é o bom terreno, né? Ele vai te botar tudo lixo que ninguém da região quis comprar. Provavelmente você vai comprar um terreno ruim, caro, vai perder dinheiro nele. Aí, legal, você vai aprender alguma coisa de Salvador. Talvez no quarto, quinto, sexto projeto que você fizer em Salvador, você vai ganhar dinheiro. Então, o cara que está muito localizado, em geral, ele sabe o que está fazendo. Ele conhece a região, conhece o perfil de cliente. Então, assim, construtora, por definição, agora ele falou, não invisto em estatal. Eu, para mim, não invisto em construtora, por definição, a valor de livro. Eu quero comprar ela sempre com um bom desconto do valor patrimonial. Comparo o valor de mercado dela na bolsa com o valor patrimonial. Eu quero uma baita margem de segurança. Por quê? Porque aí eu tenho espaço para acomodar. É o Mas porque você já sabe todas essas entraves que se tem por trás de um empreendimento, por exemplo. E ao longo do ciclo, vão ter momentos céu de brigadeiro e vão ter momentos que vai dar tudo errado. Então, assim, a gente não sabe em que momento do ciclo a gente está. A gente tem, às vezes, com experiência, uma vaga noção por conta dos juros e tal, mas às vezes vem umas pauladas, né, que a gente não espera. Então, eu preciso conseguir acomodar isso no meu valuation. Então, é o recebível que vai voltar, é o projeto que às vezes ele vai escolher o terreno mal, é a dívida que vai ficar mais cara num spike ali da Selic. Então, tudo isso eu preciso ter margem de manobra. Então, agora que a gente está embicando juros ali e o mercado já tem uma fila, eu já sei de pelo menos umas 10 construtoras que vão abrir o capital se a janela permitir. Já estão prontinhas, com prospecto, com número auditado. Então, assim, a gente está falando de ticket ali de 500 milhões, de bilhão, para empresa pequena. Então, assim, os cheques ficaram muito grandes. Aí fala, puxa, eu vou comprar apostando que ele vai crescer. Assim, quem já conheceu a história de PDG, de Rossi, de Gafisa, de tantas outras que ficaram pelo caminho, você tem que me oferecer um bom desconto para me interessar isso aí. E Paula, nesse momento, qual construtora que você acha que tem esse desconto aí importante, que vale a pena olhar com mais carinho? Hoje eu não estou interessada em nenhuma. Se eu fosse olhar, eu venderia, talvez, porque eu acho que essa euforia ali com a queda das taxas de juro, eu não acho que ela vai beneficiar esse setor, porque a renda não cresceu. E o preço dos imóveis, a gente sabe que nominalmente ele não cai no Brasil. Ou ele fica parado, ou ele fica esperando ali a inflação alcançar. Mas dificilmente, assim, como tem pouca alavancagem no sistema no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo, o juro sobe, o preço dos imóveis cai. Aqui não. Aqui, as famílias que têm imóveis, em geral, são famílias mais ricas. E aí ele fala assim, não, o valor do meu imóvel é 1 milhão, ou você me paga 1 milhão ou eu não vendo. E ele não faz conta que ele tem IPTU, condomínio, que o imóvel fechado tem um carrego alto. Ele só pensa no valor nominal. Se aquele 1 milhão virar 1 milhão e 100 dali 2 anos, que é 5% de inflação em cada ano, ele fala, não, daí eu vendo. Então, o setor meio que segura. Então, assim, eu não acho que a renda subiu. A gente está com uma restrição aí de crédito, as famílias estão alavancadas, a inflação deu uma arrefecida, mas ainda é uma questão. Então, eu acho que enquanto a gente não vê crescimento real de renda mesmo, eu não ficaria tão animada com esse setor, não. Eu prefiro passar. E você falou dos Estados Unidos, usou como Boa. comparativo lá, os bens duráveis lá têm caído e o salário lá tem subido, né? Exatamente. Então, realmente, os Estados Unidos é um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, papo de alto nível, hein, Boixá? Tá bacana, hein, meu? Pô, tô aprendendo lote aqui hoje. Você tá louco, meu. Pô, alto nível aqui. Os caras vai ficar difícil agora, viu? Ainda bem que o Guga não tá aqui, porque se o Guga tá aqui, ele ia gaguejar. Ainda bem que o Guga não tá aqui. Eu tô brincando, o Guga é um parceiraço nosso que tem aqui, tá fazendo falta hoje. Eu tenho bastante conhecimento aí, bastante vivência que a Paola está dividindo com a gente hoje. Tá aproveitando então, a Paola falou que ela tem uma experiência grande com varejo. Inclusive, a pergunta é nessa direção. Você mencionou antes do programa começar, quando a gente estava conversando antes, você tem uma loja, uma joalheria, isso?
eu já tentei, eu já tive empreendimentos aí na economia real. Tenho as minhas impressões, mas eu queria saber de você, como é que você está se virando? É uma loja só? São várias lojas? Como é que funciona? Pois Qual o nome é, da Como marca? surgiu, né? isso foi assim, Como surgiu? um hobby que virou negócio, né? Esse tempo que eu trabalhava em bancão, era, como você comentou, uma rotina assim muito puxada. Eu saía de casa às 7 da manhã, eu brinco assim que minha filha era a primeira a entrar no berçário, eu abria a porta do berçário, eu jogava ela lá dentro e fechava a porta, assim, né? Pra ninguém vir atrás de mim, Tá quantos anos hoje, corria pro Paola? banco, ela tá com 10 anos hoje. Só tem uma? Só, eu tenho uma menina e 2 enteados. Ah. E mais um casal. Então era assim, era muito duro e Isso que eu ia te perguntar, por conta dificilmente dessa... assim, eu voltava para casa antes de umas 9, 10 da noite. Então era muito puxado e era um mundo assim muito racional, né? Muitos números, muito cálculo e tinha horas que eu falava, meu Deus, eu vou ficar biruta nisso aqui. Eu preciso achar alguma válvula de escape. E aí eu falei, poxa, talvez eu devesse fazer uma coisa mais artística, né? E eu, quando era criança, eu era aquela menina que desenhava, pintava, fazia escultura. Quando eu falei que ia fazer economia, meu pai falou, tem certeza, né? Enfim, eu era muito ambiciosa, tinha essa coisa, queria ganhar dinheiro e tal. Eu falei, ah, então vai, né? E deu super certo, porque eu era muito analítica, muito estudiosa. E eu falei, pô, eu acho que eu preciso de um hobby para botar as ideias no lugar, fazer uma higiene mental. E aí, não sei por que eu fui por esse mundo das joias, tinha um ateliê perto da minha casa, eu parei um dia lá para Você já estava no conhecer. mercado financeiro? Já estava no mercado financeiro, eu trabalhava no Citi nessa época. E aí comecei a fazer aula de sábado. E aí eu tinha um professor que era um ourives, assim, a primeira vez que ele botou fogo ali, eu vi um metal fundir na minha frente, eu falei, meu Deus, isso é mágico, Terapia. assim. Eu fiquei maluca, eu achei aquilo muito legal. E eu falei, nossa, mas eu conseguia fazer. E aí, como eu andava assim, em um ambiente muito masculino, o banco, né? Eram umas 30 pessoas, só tinha eu de mulher. Tinha eu e a secretária. Mas, assim, analista mesmo, eu era a única naquela posição. Então, eu andava assim, eu queria ser invisível naquele tempo. Eu andava assim, só de roupa preta, azul marinho, super discreta. Então, a única coisa que eu usava assim, mais feminino, era às vezes alguma joia, um brinco, um anel. E aí eu comecei a fazer as minhas próprias joias nessa época. E aquilo fez muito bem para mim. E aí eu passei anos, às vezes as mulheres viam, falavam, nossa, que diferente, que eu fazia coisas diferentes, assim, né? Meu estilo é mais minimalista, eu faço umas lapidações, assim, fora do padrão, formato de triângulo, umas coisas mais geométricas. E as mulheres viam e falavam assim, nossa, onde você comprou isso? Eu falei, não, eu que fiz. Elas falavam, como assim? Eu falei, não, eu que faço. Ah, faz pra mim? Eu falava, não. Não tem o tempo. Exatamente. Fala, que hora? Só se eu fizer da meia-noite às 6, né? E aí, enfim, o tempo se passou. E aí, um dia, o meu marido falou, teve um certo jantar lá, e as mulheres me fizeram tirar, assim. Teve uma que quase levou tudo que eu estava usando embora. Eu falei, não, põe um preço que eu quero comprar. E meu marido é empresário também, né? E aí ele falou assim, Paola, você está deixando dinheiro na mesa. Ele falou assim, você tinha que ver. Ele falou, eu queria ter filmado a cara delas, porque os olhos dela brilhavam enquanto elas viam suas peças. Ele falou, você precisa fazer algum negócio com isso. E aí eu pensei, falei, puxa, será que eu não vou perder o foco, né, do que eu faço na GTI? Poxa, eu sou uma sócia, eles estão contando comigo lá. Aí ele falou, poxa, você faz isso numa tiragem tão artesanal, né? Vai ter que custar caro, né? Porque a tiragem é muito reduzida. Ele falou, mas eu acho que você deveria fazer isso. Ou sei lá, você cria e alguém produz para você. Eu falei, puxa, talvez é aí uma possibilidade. E aí montei um Instagram lá, é a Eilá Joias. Então ela existe já formalmente, com marca, com CNPJ, ele é um pouco mais de um ano. Só no Instagram. Instagram, Qual é o venda nome? Qual é o nome? Eilá Joias. Eilá. Eilá. E-I... L-A-H. Ah. Eilá Joias. E aí ela surgiu como um Instagram, então a venda é WhatsApp, amigos, familiares. Tem um catálogo. Uma linha, tem um catálogo, manda, as mulheres provam na casa delas, devolvem, provam com suas roupas. Exclusivo, bem exclusivo. Totalmente exclusivo, bem boutique.
ou às vezes eu faço alguns eventos para mulheres, né? Agora tem muito essa pegada também de mulheres empresárias quererem se reunir para fazer networking. Investimento. Então, exatamente, a gente faz degustações de vinhos, faz jantares, e aí esse pequeno clubinho, assim, aí elas compram peças. Então, foi mais ou menos assim, do que se desenvolveu esse negócio. E hoje em que pé que tá isso? Você pensa o quê? Porque assim, ô Boixá, eu conversei uma vez numa entrevista, entrevistei uma moça chamada Camila Klein. E geralmente, esse tipo de empresa surge tudo numa, não é numa brincadeira ou na casualidade, cara. Nada é, não, vou abrir uma loja, sempre foi, né? É uma paixão, É uma paixão. Então, hoje a empresa já se paga, ela gera caixa. Como eu não tenho mais tempo para dedicar, ela anda numa velocidade ali mais lenta, mas eu já vi assim que o produto tem muito apetite, tem muita demanda, um produto bem nichado, e, enfim, poderia acelerar ali, trazendo eventualmente algum sócio, uma sócia, mas ele está caminhando IPO, melhor do que eu esperava. O IPO que ela falou à vista aí, ó. Vamos fazer um IPO da Ilá Joias. Pois é. O IPO já tá no radar, ela que falou do Aí IPO. será que eu quero IPO para ter analistas como eu fazendo pergunta para mim? Tem analista igual você falando que a empresa não... que a empresa não tem escalabilidade. Imagina, algum cara chato te incomodando. Não, vamos baixar o preço, vamos escalar isso aí. Olha, as histórias de IPO geralmente é assim, né? O seu Manuel vem lá de Portugal, abre uma padaria, funciona bem a padaria, ele roda bonitinho, vende aquele pãozinho maravilhoso, e a padaria dele vira a melhor padaria do bairro, e ele, olha, ele tá numa alegria, né? Porque ele tá ganhando, trabalha muito, né? Colocou os filhos, aí vai o banqueiro lá tomar um café na padaria e fala assim, Manuel, você não quer abrir 10 padarias? Não abriu o IPO dessas vezes? Seu Manuel, acabou a vida do seu Manuel. Seu Manuel morre em 2 anos. Seu Manuel achou que ia descansar logo, se aposentar, né? Não vai começar a trabalhar, ter 1000 sócios. Seu Manuel morre em 2 anos. Ô, Boixá, vamos perguntar do varejo para ela, já que ela também está inserida nisso. Como é que ela avalia esse segmento? O assunto varejo está pipocando aí, tem muita notícia no curto prazo aí, sempre tem, né? Mas os últimos 2 anos aí, pós-pandemia, eu acho que foram bem assim peculiares para o setor, né? O setor teve uma volta ali depois da pandemia e depois uma afundada por conta de, enfim, realidade bateu na porta. O que está acontecendo no setor de varejo? Semana passada, né? A gente teve a operação da Via Varejo, que inclusive trocou até de nome. Os problemas continuam os mesmos, mas o nome foi mudado para Casas Bahia, né? Como é que vocês veem isso lá na GTI? É a tempestade perfeita, né, para o varejo. É um setor que essa alta Mas muito, comprar, muito, Paula? não, é um caos assim. A gente tem bastante posição até de varejo dentro da GTI, mas mais na parte não discricionária, né? Então, supermercado, farmácia, que são coisas um pouco mais preservadas. A gente tem uma posição em moda que é na Lojas Renner, porque o que está acontecendo agora é uma confluência de fatores negativos, né? Não é a primeira vez, nem a última que vai acontecer isso no Brasil, mas, enfim, o consumidor está endividado, está preocupado com o macro, com a política, tem uma reforma tributária que bate em cheio nessas empresas, né? Tem muitos benefícios fiscais, seja em fábrica, centro de distribuição, tem a questão dos JCP que querem tributar, tem os produtos chineses que estão entrando agora com a isenção de até $50. Então, por onde você pensar, eles estão apanhando. Agora, o que a gente vê nesses períodos ruins, né? Voltando para trás, estão pegando o período da Dilma. O pequeno varejista, ele é o primeiro a quebrar, infelizmente. E isso é muito triste no nosso país, mas acontece. Aí, a segunda leva são os médios e grandes. Quem está alavancado também vai caindo por terra, né? Para piorar, teve um evento Americanas que deixou os bancos super preocupados com o setor de varejo. Então, tudo que tinha de dívida para rolar agora, renegociar, ficou mais caro. O banco não quer nem tocar alguns casos. Tem casos que não tem preço. Não vai fazer e pronto, se vira aí. E alguns vão rolar mais caro. Então, o setor é delicado. Aí, as empresas que são boas e estão com pouca alavancagem ou desalavancadas, o market share cai no colo delas. Então, essa é a tese que a gente tem na Renner, por exemplo. É uma empresa que fez um aumento de capital no meio da pandemia,
achavam que eles iam comprar a C&A, que iam comprar Amaro, iam comprar uma operação online. No fim, eles não fizeram nada. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Deixar esse dinheiro em caixa, o dinheiro rende o CDI, e, enfim, ele vai atravessar bem. Então, todo mundo vai quebrar. E às vezes você olha os gráficos de empresas como a Renner, por exemplo, no passado, olha lá o faturamento, olha as margens, você não consegue dizer onde estão as crises, se eu tirar o eixo ali, tirar os anos. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Renner é uma empresa que historicamente negociava 25 vezes lucro, hoje não negocia nem 10 vezes lucro, tá 9 vezes lucro. A gente comprou recentemente. Então, essa é uma que eu acho que vai atravessar bem. Agora, tem outras que eu acho que não vão atravessar. Então, por exemplo, Magalu, Via Varejo, para mim, é a que mais está no bico do corvo ali, porque eu acho que a dívida dela é até maior do que a que ela reporta, né? Ele não põe ali o FDIC, que é uma Americanas também é contabilidade questão de tempo, né? meio criativa. Americanas, para mim, já foi, né? Foi, né? Já foi. Sim. Magazine Luiza até está tentando tirar dinheiro ali daquelas vendas de garantia estendida, tal, monetizou algumas coisas. Pô. Mas é uma empresa que tem um histórico de gente grande, botaram um caminhão de dinheiro ali na época do Covid, achando que ia ser a próxima Amazon, a estrutura está pesada, né? Ali que eles deram... Logística, pessoal. Então, assim, eu não investiria nessa parte de duráveis, coisas que precisam de crédito para vender. Mas, enfim, é um momento bem delicado, assim, precisa ter um estômago ali, paciência, porque vai demorar, não vai resolver tão cedo. Eu também tenho a impressão muito parecida. Eu gostaria muito que não fosse verdade, mas é o fato. Outro dia até entrei numa discussão no Twitter ali, não sei uma moça também falou, que eu acho que teve algum repique, algum papel subiu bastante na semana, e ela falando que, tá vendo, que o pessoal que fala de varejo, eu falei, mas não é assim, né? Não, mas olha só, subiu. Eu falei, mas subiu, pode cair, provavelmente vai cair de volta, então, né... Ficar vendendo essa impressão para as pessoas na internet, né? No Twitter, por exemplo, tem muitas pessoas que são iniciantes em investimentos ali, né? Aí você vende para a pessoa a ideia de que aquele negócio é bom, ela vai entrar com o dinheiro dela, né? E aí vai tomar uma para trás aí de 30%, 40%, 50%, no caso da Americana da vida, de 90%, 80% da grana da pessoa, entendeu? E muitas vezes é o dinheiro da vida delas, então acho que tem que ser muito cuidadoso na hora de fazer esses comentários nas mídias, né? E eu vejo que muita gente não tem nenhum né? Que é só o like ali, botar o que está passando na cabeça para ganhar né? O engajamento ali, e muitas vezes não tem muito compromisso com o que está falando. Então, acho que varejo é um dos setores também que eu tenho fora da minha gama aí de possíveis investimentos. Eu fico olhando de longe. E é meio, sabe aquele teatro romano, sabe, na época que tinha lá em Roma antiga, que tinha o negócio, não é que fala, quando botava lá no Coliseu lá, o leão comia os cristãos, não sei o quê, é mais ou menos eu vendo a galera operando varejo no mercado, eu vejo, putz, os caras vão ser trucidados aí ao longo do tempo, né, vão comprar, eu tive sábado agora eu fui num jantar, aí um amigo meu veio falar comigo de Magazine Luiza, ele veio falar comigo de Magazine Luiza há um ano atrás, eu falei, cara, não tem esse negócio, sai desse negócio, acho que estava R$4, estava. Falei, cara, não fica nessa não, cara. Sai daí, tem outras coisas para você fazer. Aí foi para 5, ele me ligou. Ó, tá vendo? Subiu. Falei, pô, que bom. Aí tá 2, ele veio falar comigo, cara, não saí até hoje. Eu falei, mas como assim, cara? O que você está fazendo aí ainda? Então, acho que isso é muito recorrente, né? É muito recorrente a gente ver as pessoas, muitas vezes, aí dilapidando seu próprio patrimônio, que demoraram muito tempo para construir, né? As pessoas trabalham, tem as suas obrigações, sufoco da vida diária, o cara consegue juntar um dinheiro, aí vai lá e compra, monta uma carteira de ações que vai ser destruída no mercado e o cara vai perder 70%, 80% do que ele ganhou a vida inteira. É muito triste isso, né? Tento, dentro do espaço que eu tenho hoje em dia aqui na mídia, né? Pequeno espaço, né? Eu não sou igual o Marco, né? Que sou um cara famoso. Eu tenho... dentro do meu pequeno espaço, eu tento passar essas pequenas noções do tipo, cara, não faz isso, né? Não faz isso. Né? Se alguém te falar que vai pagar alguma coisa 5% ao mês para você, garantido, cara, não vai. É mentira, não entra. Sabe essas coisas assim que são básicas, mas que muita gente que não está no dia a dia, muitas vezes não percebe, né? Exatamente. Esse final de semana, eu estava conversando com um ex-desembargador do estado de São Paulo, uma pessoa inteligentíssima, um cara ímpar,
doutor Ney Almada. Eu perguntei para ele, tem 92 anos, super lúcido. Falei, quantas vezes o senhor já ouviu falar que dessa vez o Brasil vai e não vai? Aí ele virou para mim e falou, da mesma quantidade que eu já ouvi falar que o Brasil não ia e foi. Né? Então, assim, Boa resposta. Excelente, um gênio. Sabedoria. Te perguntei justamente isso porque como você está enxergando o Brasil, como você, GTI, e você, Paola, está enxergando o Brasil? Pois é, essa é uma excelente resposta deste desembargador, porque às vezes as pessoas têm muita expectativa e acham que o Brasil vai virar os Estados Unidos, a Suíça, e não vai. E da mesma forma, eu também não tenho pessimismo daqueles que acham que isso aqui vai virar a Argentina ou a Venezuela. Também acho que não vai. O Brasil, ele flerta com o precipício e aí ele recua. E, enfim, tem gente que fala assim, então não dá para ganhar dinheiro em bolsa porque o macro é ruim. Dá, a gente ganha, né? A gente tem 16 anos de história com retorno anualizado ali perto de 22% ao ano. Então, a gente bate Selic, não só a deu pau em bolsa, todo mundo. mas a gente deu o CDI ali 2,5 vezes, é claro, em janelas longas, né? Não dá para pegar e ficar ali 1 mês, 2 meses, 6 meses. Bolsa é um negócio de longo prazo. E eu digo assim que o Brasil tem os empreendedores mais resilientes do mundo, né? Porque apesar de tudo, todos os contratempos, os governos que vão e que ficam, eles estão botando dinheiro no bolso. E nós, como investidores de ações, temos a vantagem de poder participar desse crescimento, muitas vezes colocando menos dinheiro que esse empreendedor colocou para fazer o negócio dele. Porque essa é a tal da margem de segurança. Então, eu consigo entrar em momentos como esse. Então, isso é muito bom, mas tem que ter um sangue frio, tem que ter um olhar desapaixonado, analisar os números, né? Não adianta se empolgar, é o contrário do que as pessoas fazem. Quando eu olho os dados lá do nosso fundo, a maior entrada dos cotistas é sempre nos picos do fundo. Eles entram no high e eles saem na primeira queda. Então, quando deveriam fazer justamente o contrário, né? Todo mundo sabe da máxima lá, compra na baixa, vende na alta, mas é muito difícil para as pessoas fazerem. É um mindset, assim, e um também, exercício. Às vezes, uma questão de necessidade, né? Sem dúvida. Às vezes a pessoa precisa de liquidez. Mas Sim. tem que calibrar o tamanho da aplicação de risco dentro de um tamanho que pensa assim, o pior cenário, se eu perder tudo isso aqui, quanto eu aguento perder do meu portfólio total? É 1%, 2%, 5%, 10%? Legal. Porque aí se você tiver uma volatilidade, vamos pensar no Covid ali, uma semana caiu 50%. Se você tinha 10, o seu 10 virou 5%, você perdeu 5% do seu patrimônio total, você não vai saltar de uma ponte. Tá tudo bem, você vai esperar voltar. Agora, se você tinha 90% do seu patrimônio em ações, poxa, aí você está enrolado. Aí a ponte fica atrativa. Escola do filho, né? Todos os compromissos. Aí você olha para a ponte e fala, pois é, então fala, esse é um pouco do segredo, assim, olhar racional, calibrar o tamanho certo da aplicação. Mas, assim, vocês dois que já tiveram, eu também já tive algumas coisas fora do mercado financeiro, só me estrepei. Depois nunca mais falei, cuidar de mercado, eu tenho que fazer aquilo que eu conheço e olha lá. Como eu conheço um pouquinho de mercado financeiro, segue o fluxo. Mas hoje, por exemplo, a condição da sua joalheria, por exemplo, você está numa condição nela, aparentemente olhando assim, ela não é a sua prioridade. Exatamente. Então tá rolando, tá acontecendo, tá legal, eu vou fluir de acordo com minhas possibilidades e o tempo. Então você não tem desespero, mas ao contrário, a grande maioria esmagadora, a pessoa tem que ir pro business porque ela precisa daquilo. Perfeito. E aí faca no pescoço, corda no pescoço. É difícil. E a negociação muda tudo. É isso, Boixá? O exemplo como é que é o nome da joalheria? Eilá. Com H no final. EILAH. Depois eu vou dar você de casa, aproveita e já segue no Instagram lá, Eilá Joalherias, né? Tá lá, você é garota propaganda, como é que é? É um triângulo verde. O triângulo verde que ela tá aqui, ó, Boixá, um bom presente pra patroa, hein? Aí, ó. A Natal chegando, a mulher merece, ó. Olha aí. Pra aguentar esse cara, merece então, tudo. Mas o investimento baixo, talvez, né, em estrutura, né? Eu tive, por exemplo, eu tive a brilhante ideia, alguns anos atrás, de ter uma casa de carne e um restaurante, né? Então, poxa, um investimento maior, muito investimento em produto, né? Produto perecível, que é carne, tem que vender, muito funcionário, enfim.
foi um aprendizado. Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa melhor depois do que eu passei ali. Eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, principalmente enxergar a economia, enxergar o por trás ali. Passei a valorizar mais a vida dos empresários aí, depois de ter vivido na carne aí, né? Ali no dia a dia, o sofrimento que essa turma sofre no Brasil, que não é fácil não, tá? Você tem tudo contra, você trabalha 24 horas por dia e não é suficiente, é duro, né? Então passei a valorizar muito o empresário depois disso aí, que, porra, lutar contra o sistema no Brasil é grande, é difícil. Boixá, vou fazer uma pergunta final para ela, depois você também faz, por favor, tá? Minha pergunta é o seguinte, como você vê Brasil para 23, final de 23, 24? Teremos ainda um caminho difícil para percorrer? Eu acho que sim. Eu acho que 24 vai ser pior que 23. Eu acho que Sem querer ser é pessimista. possível. Eu acho que a gente vai conviver com uma inflação mais elevada do que a gente vinha convivendo. É isso. E isso é muito danoso, principalmente para quem tem menos recursos, para quem não tem poupança. Então, dado esse cenário, vai ser um cenário de menos crescimento, juro mais caro, né? Apesar da queda de juros que a gente está vendo na Selic, Proporcionalmente. não é essa taxa que o banco empresta. O banco empresta, é só olhar a curva longa de juros. Existe uma expectativa de que a parte fiscal do Brasil não seja solucionada, né? A gente vê as diretrizes do governo, elas vão só na linha de gastar mais e estão tentando caçar a receita ali de todo lugar e a conta ainda não fechou. Né? Então, a gente está discutindo agora uma reforma tributária que deveria ser neutra, está na cara que não vai ser, que a gente vai pagar um pouco mais de impostos. Então, eu acho que a gente está caminhando para um cenário, do ponto de vista macro, bem mais delicado. Acho que a gente vai dar uma desacelerada boa. E aí, só bons negócios, empresas mais capitalizadas conseguem navegar esse tipo de cenário. Infelizmente, é um cenário em que muitos acabam ficando pelo caminho, é um cenário de concentração de mercado, então isso é algo que o investidor tem que ter muito claro na cabeça na hora de escolher as empresas que vão ser as vencedoras. Boixá, sua pergunta, por favor. A minha vai um pouco pegando o gancho ali que você falou antes ali, quando você entrou no mercado, você era a única mulher trabalhando, né, na área sua no Citi, que o mercado era muito machista, e eu concordo plenamente com isso. Eu vivi ali o mercado na primeira década dos anos 2000 ali, realmente era muito mais homens. Tinha uma, duas mulheres trabalhando, era muito mais. Eu queria saber a sua percepção hoje. Como é que você acha que está hoje? Você acha que tem mais espaço para as mulheres? As mulheres estão ocupando espaço? Por que não temos mais mulheres no mercado? Acho que poderíamos ter mais mulheres no mercado. Como é que você enxerga isso? Eu acho que melhorou muito. É impressionante a transição. Bom, talvez há 20 anos atrás, quando eu entrei, eu não conhecia nenhuma mulher que era sócia de uma gestora. Né? Então, hoje eu tenho várias amigas que são sócias de gestoras, então eu vejo muito mais mulheres à frente. Ainda não tem assim uma demanda 50-50, isso não existe. Eu posso falar porque eu conduzo os processos seletivos na GTI e quando eu abro vaga nova, assim, a proporção de currículos que chega é 80-90% homens e uns 10-20% mulheres. E aí acho que já vem desde as graduações que culminam no mercado financeiro, né? Nós temos muitos engenheiros no mercado, lá na GTI eles são maioria. No meu curso Eu de também, economia... eu também. Então, no meu curso eu estudei economia, tinham poucas mulheres na minha sala, então meus amigos da época de faculdade são todos homens, não tenho nenhuma amiga da época de faculdade. Então, acho que já tem um pouco a ver com a formação. A gente tenta dar uma equilibrada. Lá na GTI nós temos 3 mulheres de 10 funcionários. Gostaria de ter mais, mas, enfim, em aparecendo candidatas, vou ficar super feliz de preencher o nosso quadro. Mas eu participo de vários grupos hoje que tem mulheres no mercado financeiro. Um dos grupos que eu estou tem 300 mulheres. Então, assim, não tem como dizer que não mudou. Eu acho que hoje é muito mais receptivo o mercado, assim, para mulheres que vão, eventualmente, em algum momento, fazer uma pausa para ter um filho e voltarem. Eu tive muito medo quando eu parei, eu fiquei grávida. Falei, quando tocava meu celular, eu via que era do banco, falava, eu estava com a minha mãe em casa, falava, eles vão me mandar embora. Minha mãe falava, para, Paola, né? Que seja o que tiver que ser. E não só eu não fui mandada embora, como eu fui promovida na minha licença maternidade. Nunca conheci um caso assim. Meu chefe queria tanto ter certeza que eu ia voltar, que ele me promoveu. Quando eu voltei, eu já voltei com salário maior.
Reflexo da sua capacidade. Então, eu acho que as empresas hoje tentam valorizar, né? Muitas empresas têm metas de ter mulheres ali em cargos de liderança. Então, acho que é um processo, acho que hoje é um ambiente amistoso, não escuto mais gracinha, já escutei muito no começo da minha carreira. Hoje, pelo contrário, acho que eu, pelo menos, sou tratada com muito respeito e vejo que outras mulheres também. Então, eu fico bem feliz, assim, acho que foi um bom progresso. Boixá, dá um soquinho aqui. Bate aqui, Paola, bate aqui também. Ó. Aqui. Valeu, Boixá. Olha, obrigado, Boixá, parceria de sempre. Paola, muito obrigado, eu queria agradecer a sua presença. Uma mulher inteligente, empresária, mãe, sócia de uma gestora, mostrando que o mercado financeiro sim é público feminino, dando um show aqui de simpatia, né, Boixá? Muito bacana a sua entrevista, adorei. Uma ótima surpresa. Para você não ficar com vergonha não, em casa, vai lá no YouTube, rebobina lá, né? O rebobina, né, Boixá? Da suíte. Rebobina, você é muito velho, Marcos. Rebobina, volta. Rebobina denota idade, né? Porque ela falou, ela só uma entrevista show de bola. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua presença. Obrigada. Edu, até amanhã cedo, tá? Beijo, se cuida. Falou, querido. E para você, uma ótima noite. Valeu, Paola. Obrigada. Paola Mello, né? Falou o nome inteiro. E também aproveitar para fazer aquele merchan do quadradinho verde que tá bonitinho aí, né? Que dá Eilá Joias. Eilá Joias. Importante isso. Tá Isso bom? aí. Gente, obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Obrigada.